Olá, pessoal! Vamos continuar o nosso estudo sobre empreendedorismo? Neste segundo encontro, nós vamos estudar oportunidade e ideias, oportunidades exigem cuidados, empreendedorismo na prática, os riscos envolvidos, motivação e as características do empreendedor. Ideias e oportunidades de negócio são um ponto de partida para a elaboração de um plano de negócios. Muita gente se orgulha da criatividade e do jogo de cintura dos brasileiros diante das crises econômicas. Se o indivíduo tem talento, ele e a família investem tudo e a consequência disso é a abertura de centenas de microempresas por ano. Até aí, tudo bem. O problema é que a maioria dessas pessoas acabam fracassando com menos de 12 meses no mercado. A pergunta que fica é: qual é a diferença entre uma boa ideia e uma grande oportunidade? Uma ideia em si é inerte e não tem valor em termos práticos. Já a oportunidade é uma ideia que está vinculada a um produto ou serviço que agrega valor ao consumidor, seja através de inovação ou da diferenciação. A ideia não tem um compromisso de ser viável economicamente. É algo livre, espontâneo, que não tem compromisso de dar certo. É fruto da criatividade e descobertas, e nós temos ideia o tempo todo. As oportunidades de negócio são a necessidade de um nicho de mercado que não estão sendo atendidas de maneira satisfatória e que há possibilidade real de retorno financeiro se for implementada. Porém, a ideia é a base para a identificação de uma grande oportunidade. Segundo o dicionário Aurélio, ideia é a representação de um objeto pelo pensamento, por meio de suas características gerais. Ação de formular uma ideia por meio de palavras, pensamentos, ideia, opinião, modo de pensar e de ver. Concluo que ideia é o princípio de tudo aquilo que pode existir ou que já existe e que, se não é colocado em prática, jamais se tornará realidade. Uma oportunidade de negócio acontece quando uma oferta de uma ideia encontra-se com a necessidade de alguém disposto a pagar por ela. Portanto, antes de tudo, o empreendedor deve estar convencido de que está identificando uma boa ideia de negócio. Para este convencimento, deve procurar caracterizar a oportunidade por meio de um estudo profundo no mercado e nas características do tipo de negócio que ele pretende desenvolver. Você conseguiu perceber a diferença entre oportunidade e ideia? Elas não se opõem, porém, nem sempre uma boa ideia vai ao encontro de uma oportunidade identificada. Assim, sempre que tiver uma ideia de negócio, pergunte-se antes de tudo: estou realmente convencido de que se trata de uma oportunidade? Este é o primeiro passo de uma caminhada que poderá levar ao sucesso no mundo empresarial. O empreendedor que conseguir combinar uma ideia identificada com a coerência do negócio em relação a esta oportunidade estará iniciando a atividade com muito mais consciência e com menos riscos do que teria se fosse diretamente para a prática. E você, quer ser um empreendedor? Transformar ideias em oportunidades? Então, você deve permitir que sua curiosidade fique em evidência e seja atento, principalmente aos problemas do cotidiano. O importante aqui é perceber que o problema deve ser coletivo, ou seja, que a solução possa atender às várias pessoas. Vamos citar um exemplo. Imagine que no seu setor, muitas pessoas acabam de se casar. Chegam tarde em casa e não têm tempo de preparar o jantar e que, mesmo assim, desejam fazer a refeição em casa. Pense que a refeição deve se diferenciar do almoço por quilo ou das lanchonetes. Não seria óbvio oferecer a essas pessoas conveniência de comida congelada? Parece que você está identificando uma oportunidade aqui.
Mas cuidado, você deve sempre se certificar de que as pessoas realmente têm essas necessidades ou vontade não atendida, ou ainda que não estão satisfeitas com as ofertas existentes na região. Aí você me pergunta, como assim, Maria Tereza? É importante que você faça uma pesquisa para saber das preferências das pessoas e identificar o perfil daqueles que têm este hábito. Procure saber que negócios já suprem ou tentam suprir essas necessidades. E quem sabe aí você tenha acabado de encontrar de fato uma oportunidade de negócios. Com este simples exemplo, aprendemos que não basta ter uma ideia atraente, é necessário estudar o mercado. Como? Verificando as mudanças de hábito, conversando sobre os mercados emergentes, tais como lazer, saúde, educação, varejo financeiro, turismo e, finalmente, conhecendo as cadeias de produção. Assim, você pode até descobrir que tem um monte de coisas que podem ser criadas, inovadas e recicladas. Obviamente que antes de criar um negócio, você deve fazer um estudo criterioso do investimento e do retorno, da análise da concorrência e principalmente do mercado potencial. Mas o início de tudo se dá pela oportunidade identificada e, a partir daí, para uma análise mais detalhada. Nunca comece um negócio sem antes passar pela fase de identificação da oportunidade e de planejamento e análise da viabilidade. Para que você tenha clareza quanto ao tipo de negócio que pretende montar, responda: qual é o seu negócio? A resposta tem que ser específica, como por exemplo, meu negócio é uma risoteria delivery para casais recém-casados ou solteiros, moradores de bairros emergentes e que desejam se alimentar bem, gastando pouco e consumindo menos tempo. Note que, neste caso, o negócio está bem definido e que a empresa não atenderá famílias ou a micro e pequenas empresas e ainda clientes fora da região estabelecida. Depois de definir o seu negócio, responda: o que você realmente vende? Continuando com o mesmo exemplo, seria simples dizer lanches e pratos congelados. Mas só isso não basta. Procure mostrar o seu posicionamento, o diferencial em relação à concorrência. Pense em questões como qualidade, preço, durabilidade, confiança, pontualidade, eficiência. Seja cauteloso com as promessas. Ninguém é referência em tudo. Seja o que a clientela busca, o que a concorrência não faz, e tente oferecer algo que preencha essa lacuna. Daí, você estará preparado para a próxima fase. Qual é o nicho específico de mercado, setor, região, perfil de consumidor que você pretende atender? A dica é você identificar o perfil de um cliente-alvo e, a partir daí, tentar levantar o tamanho do mercado em reais e em número de clientes potenciais. Isso quer dizer quantos casais e pessoas solteiras possuem potencial econômico para comprar os seus produtos. Quantas vezes essas pessoas comprariam seus produtos por semana? Quantas dessas pessoas são adolescentes, crianças, adultos e idosos? Quantas delas são homens e mulheres? Tudo isso o ajudará a escolher melhor o seu cardápio, variando o tipo de produto e serviço, assim como a quantidade para evitar desperdícios. Você deve estar aí se perguntando: mas onde posso conseguir estes dados? No site do IBGE há uma vasta quantidade de informações sobre a população brasileira. É um bom ponto de partida. O importante é que você, antes de iniciar o seu negócio, responda a essas perguntas já mencionadas e também a estas seguintes: qual é o mercado que pretende atender? Qual é o retorno econômico que pretende alcançar? Quais são as vantagens competitivas? Quem irá lhe ajudar a viabilizar o negócio? Até que ponto você está comprometido com o negócio?
O mercado que você escolheu atender está estagnado ou está crescendo? Quanto pretende investir? Responda tudo isso num papel e descobrirá se a oportunidade que pescou tem viabilidade ou não. Essas anotações deverão compor o plano de negócio, ou seja, um documento que reúne estas e outras informações sobre as características, condições, necessidades do futuro empreendimento, com o objetivo de analisar sua potencialidade e viabilidade, facilitando sua implantação. É uma ferramenta útil nas mãos de empreendedores, principalmente para os empreendedores que se arriscam no mercado pela primeira vez. Após fazermos uma análise, ou seja, o que difere a oportunidade da ideia, necessário se faz que compreendamos que a ação e o investimento têm que acontecer no tempo cabível, ou seja, no tempo propício. Sendo assim, o mercado deve apresentar-se favorável, deve ter pessoas que tenham interesse no tipo de produto ou serviço que você idealizou. Não tem por que prosseguir na ideia se não tem pessoas interessadas. Qual é a sua ideia para inovar no mercado imobiliário? Precisa de ajuda? Pois bem, tenho 7 dicas para lhe ajudar. A primeira delas é que você não tenha pressa, pois uma boa ideia pode levar anos para se transformar em um bom negócio. Segunda dica: não existe eureka, ou seja, encontrei ou descobri. O nascimento de uma nova ideia acontece quando rejeitamos ou reaproveitamos ideias antigas em novas combinações. Terceira dica: a vida é muito melhor em grupos. Portanto, não se isole para não correr o risco de ficar preso a certos conceitos e estagnar a sua ideia. Quarta dica: mesmo que a ideia goste da dispersão, não perca o foco. Quinta dica: adapte as ideias, pois elas são flexíveis e se adaptam a novos desafios. Sexta dica: não desconsidere o erro, pois ele também contribui para o surgimento de novas ideias. E por fim, uma última dica: mesmo que as ideias surjam de forma desordenada, anote tudo, pois esta bagunça organizada posteriormente será utilizada por você. O tempo certo e a experiência no ramo. Ao pensar em montar um negócio, deve-se levantar o seguinte questionamento: quais são os papéis que terei que exercer como dono de uma empresa? Segundo o consultor Marcelo Scherto, presidente do Grupo Scherto, existem 3 figuras nas quais o empresário pode se encaixar: empreendedor, que toma as decisões e define o direcionamento do negócio; gestor, que administra a empresa; e operador, que executa o trabalho. Essas coisas nem sempre estão claras na mente do empreendedor. É importante identificar no que eu sou bom para trabalhar, pois é difícil exercer de forma eficiente as 3 figuras. A primeira pergunta a ser feita é: o que eu sei fazer? Isso vai definir como será estruturado o negócio. Ter ciência sobre suas limitações e explicitá-las é fundamental para delinear o caminho do negócio. Muitas vezes, a falta de competência em algumas áreas faz com que o empresário tenha que pensar na busca de um sócio que o complete, ou seja, que seja capacitado em outras competências importantes que garantam o sucesso do negócio. Marcos Hashimoto, do INSPER, diz que o autoconhecimento é crucial. Quanto mais você sabe sobre você mesmo, mais você sabe onde pode pisar e onde tem que tomar cuidado. Marcelo Aidar, professor da FGV São Paulo, diz que conhecer seu próprio perfil no estágio inicial, em que se define se parte para o negócio próprio, é o caminho certo. É mais importante do que a pesquisa de mercado.
É difícil enxergar as oportunidades quando não conheço direito qual é o meu verdadeiro perfil, diz o professor Marcelo. Ele exemplifica com o caso de uma frequentadora assídua de bares que um belo dia resolveu montar um. A empresária não sabia, na verdade, o que significava abrir um bar. Depois de um ano, ela fechou as portas. Com isso, a gente aprende que é muito diferente você frequentar um bar do que você gerir um bar. Gosto muito de citar nas minhas aulas o livro Como Fazer uma Empresa Dar Certo em um País Incerto, da Endeavor. Anotem aí a dica de leitura. Este livro nos ajuda a refletir sobre a seguinte questão que o intitula: como fazer empresas darem certo em um país incerto como o nosso? Para responder a essa questão, ele apresenta muitos exemplos de empreendedores, mesclando histórias de gente famosa com outras pessoas desconhecidas do grande público, aproximando os relatos da realidade de quem está começando ou não conta ainda com uma empresa renomada. Segundo estes relatos, a decisão por uma carreira empreendedora deve passar por um processo de autoconhecimento e não por uma mera comparação dos atributos pessoais com que os empreendedores de sucesso. De uma forma geral, os empreendedores bem-sucedidos são aqueles que sabem o que fazem bem e identificam o que não têm a capacidade ou talento para fazer, para pedir ajuda ou para desenvolver uma habilidade. Ter preparo e conhecimento são condições fundamentais para garantir a abertura de um negócio. Para isso, busque leituras, livros, sites, estudos, publicações. Faça cursos sobre empreendedorismo e gestão. Muito do medo que o candidato a empresário tem é por causa da falta de informações. Muitos são os marinheiros de primeira viagem e não sabem como dar seus primeiros passos. Quanto mais eles dominarem as informações, mais segurança terão. Esse conhecimento constante sobre o negócio é fundamental para o empreendedor. É importante estar preparado para a realidade do que era abrir um negócio. Tem um empreendedor que eu também gosto de citar, que é Paulo Veras, do aplicativo 99 Táxis. Este aplicativo acha um táxi para você em menos de 5 minutos. Acho que vale a pena vocês lerem sobre sua história depois, quando tiverem um tempinho. Veras nos ensina que as informações ajudam a perder o medo do incerto. Você consegue trabalhar isso identificando quais são as áreas que você não domina. Por exemplo, se não sabe o que é fluxo de caixa, corra atrás de um curso a respeito do tema e identifique as áreas que você desconhece e se capacite nelas. Um exemplo bem interessante que posso citar é o de uma empresa de serviços de informática. Uma analista de sistema de informação recebeu um convite de seu marido para sair da empresa onde trabalhava e montar uma empresa própria de serviços de informática. A profissional sabia tudo sobre o negócio, pois 80% do seu trabalho significava prestar esse tipo de serviço. Ao mudar o foco para seu próprio negócio, as suas funções passaram a envolver 80% de vendas e gestão. Foi aí que ela se atrapalhou, pois não tinha esse tipo de capacitação. Como empresária, ela teria que gerir o negócio e não estava exercendo bem esse papel. Vejamos outro exemplo. Depois de 5 anos trabalhando em uma multinacional na área de consumo, André Quina partiu para o voo solo. Trabalhou durante todo o tempo em que ainda era empregado na ideia de se tornar o seu próprio patrão. Fundou a Forbio, empresa especializada em medicamentos especiais. Ao longo do tempo em que trabalhou como empregado, acumulou conhecimento sobre o melhor modo de tomar decisões. Mas, para se sentir mais seguro, saiu do emprego, foi cursar um MBA e trabalhar como consultor. O conhecimento ajuda você a minimizar os riscos do seu plano de negócio.
Assim, podemos perceber que dois elementos relevantes, o tempo e o conhecimento. O tempo diz respeito à hora certa, o momento ideal para o empreendimento. O conhecimento está ligado à capacidade de conhecer, de saber e estudar muito o negócio em que se pretende atuar. Ideias. Onde achá-las? Oportunidade. Como saber onde está? Explore múltiplas ideias de negócio. Ao abrir a mente e aceitar uma determinada ideia, é importante mantê-la aberta, ou seja, não permita que a ideia inicial fique restrita a um único direcionamento. Proprietário do restaurante Josefina, em São Paulo, Jesse de Andrade era dono de um açougue quando seu mercado começou a ficar enfraquecido. Ele conta que os supermercados estavam dominando o setor e o negócio foi enfraquecendo. O empresário decidiu então fechar o seu estabelecimento e foi buscar ideias no mercado. Andrade já tinha sua clientela. O comércio ficava em frente a um colégio de classe média alta e, por isso, pensou em seguir o caminho paralelo e abrir algo ligado à alimentação. Em 2000, nasceu o restaurante que hoje é um dos mais badalados da cidade. A busca por novas ideias não acabou na abertura do Josefine. Andrade exercita todos os dias a seguinte máxima: sou aberto para sugestões, pois sei que sempre existe alguma ideia que pode tornar meu negócio ainda melhor. Por isso, procuro conversar constantemente com os meus clientes para saber deles o que pode ser feito para melhorar os serviços da casa. Duas ideias já viraram realidade: a criação de comandas eletrônicas para agilizar o fechamento da conta e a instalação de campainhas digitais que facilitam a solicitação dos serviços dos garçons da casa. Mas é importante frisar que não são todas as ideias que se tornam uma oportunidade. Mas, quando uma oportunidade se apresenta, alguns aspectos devem ser observados de maneira criteriosa. São eles: a situação mercadológica, o momento econômico, os recursos financeiros, os recursos humanos e a tecnologia. Situação mercadológica. Segundo o dicionário Aurélio, mercado é lugar público coberto ao ar livre, onde se compram mercadorias postas à venda. É reunião de comerciantes no mesmo local para vender. Mercado pode ser entendido como o conjunto de consumidores reais e potenciais de uma oferta de mercado. Para a abertura ou expansão de um novo negócio, a primeira providência que o empreendedor deve tomar é desenvolver uma análise mercadológica. A pesquisa é um recurso vital que serve para conhecer o perfil do cliente. Ela fornece a caracterização dos clientes nos aspectos quantitativos, potencial do mercado, participação da empresa no mercado, dentre outros, e qualitativos, estilo de vida, características comportamentais, hábitos de consumo, escolaridade, renda. Perceber a estratégia dos concorrentes e observar seus pontos fortes e fracos. Analisar os fornecedores e as empresas que fornecem produtos e serviços, sistema de vendas e distribuição, políticas de preço e cobranças, qualidade dos produtos e serviços. O objetivo é possibilitar ao empreendedor a avaliação comparativa de seus potenciais fornecedores e, a partir de certos critérios, definir a classificação deles para orientar o processo de compras ou, se for o caso, de terceirização das atividades. Serve também para dimensionar o mercado, identificar o segmento de mercado mais lucrativo, detectar novas tendências, avaliar a performance de seus produtos e serviços, identificar a quantidade ou volume que o mercado é capaz de absorver e a que preços esses produtos poderão ser vendidos.
A economia é a ciência que estuda o uso do que é finito, ou seja, bens de consumo, alimentação e serviços. Vamos imaginar uma situação para que possamos compreender a importância da economia. Imagine-se em um deserto. Você se encontra perdido com apenas 1 litro de água. O que você deve fazer para sobreviver? Beber a água de forma equilibrada e racional. Entendeu? A economia é exatamente assim. Quando um produto se torna mais difícil de encontrar, ele fica mais caro. Da mesma forma, quando encontramos muito de um produto, ele fica mais barato. Assim, é extremamente importante que você, como técnico em transações imobiliárias, esteja atento à economia, se ela está ou não propícia para o seu negócio. Quais são as principais fontes de recursos e qual é a mais apropriada para a minha empresa? Todo empreendedor de alto impacto tem o sonho de tirar sua ideia ou projeto do papel e transformá-la em algo grande. Mas onde conseguir os recursos necessários para chegar lá? Quais são as fontes de capital mais adequadas para o meu negócio? Existem basicamente 5 opções para a captação de recursos: o capital próprio, o capital de amigos e familiares, as linhas de crédito bancário, linhas de fomento e subversão governamental. E o capital de risco. A escolha por um ou por outra forma depende de qual estágio de vida sua empresa está. Capital próprio é geralmente a primeira fonte de capital utilizada pelos empreendedores, apesar de vantajoso por não haver custo de financiamento e nem perda de autonomia para a tomada de decisões. Esse tipo de capital tem suas desvantagens, como a limitação das perspectivas de expansão e o crescimento do empreendimento, que nesse caso fica baseado no reinvestimento de parte dos lucros. Capital de familiares e amigos, também conhecido como 3 Fs, do inglês Friends, Family and Fools. Tem baixo custo e é muito baseado na confiança. É uma forma de empréstimo mais fácil ou rápida de ser adquirida, mas é preciso muito cuidado para não estragar relações pessoais. Linha de créditos bancários. Além de as despesas com juros serem dedutíveis para fins de imposto de renda, financiar um negócio com linha de créditos é uma das formas mais seguras, pois não há perda de participação acionária. Em contrapartida, as desvantagens são a exigência de garantias patrimoniais, as taxas de juros elevadas e o aumento do risco da empresa, o que pode ser um obstáculo para conseguir novos empréstimos. Linha de fomento e subversão. Os órgãos e agências de fomento são instituições públicas que têm como missão apoiar financeiramente as pesquisas e soluções em ciência, saúde, tecnologia e inovação. Cabe ao empreendedor a iniciativa de pesquisar novas linhas, entender o seu funcionamento, desenvolver os projetos, submetê-los à aprovação. E, uma vez aprovados, empenhar-se no cronograma e na prestação de contas. Muitos acham que não existe dinheiro disponível porque não acompanham os editais. Capital de risco. Investidores aportam capital em empresas esperando ganhar participação nos lucros e que o valor da empresa seja cada vez maior. A dinâmica é de risco e compensa, e naturalmente eles esperam um retorno maior do que os bancos comerciais. Existem vários tipos de investimento de risco, como por exemplo os investidores anjo, mas cada um tem uma forma diferente de contribuir para o sucesso do negócio e negociar suas contrapartidas. As pessoas são elemento primordial em toda organização. Vamos refletir um pouco? Você consegue se lembrar de algum tipo de organização em que as pessoas não são essenciais? Qualquer uma, sinceramente, não há.
Por menor que seja uma empresa, ela eternamente necessitará de pessoas para persistir. No ramo imobiliário também é assim. Os funcionários devem ser imensamente qualificados para a atuação, pois o contato com o cliente é essencial para o resultado, ou seja, para o sucesso. Deste modo, não há lugar para o achismo. Ao começar um negócio, preocupe-se com a equipe que atua com você. Com certeza, ela faz toda a diferença no crescimento do negócio. Hoje, a conquista de uma equipe consistente e envolvida é um dos maiores estímulos para a organização. Entre erros e acertos, os empreendedores concordaram em uma lição. Contrate as pessoas que têm brilho no olho e acreditam nos valores e missão da sua empresa. Toda a sua equipe deve crescer e aprender junto. Por isso, de nada adianta contratar o melhor engenheiro do mercado se ele não está disposto a aderir à cultura da sua empresa. Admitir os erros, não apontar dedos um para o outro, criar protagonistas. Isso é o que faz a empresa crescer. Prancheta, câmera, papel e caneta. Até mesmo aqueles profissionais que preferem estes clássicos instrumentos de trabalho sabem que as novas tecnologias geram muito mais resultados. Com as novas tecnologias, é possível vistoriar imóveis, digitalizar relatórios, fechar negócios, divulgar serviços e atualizar dados em qualquer hora e lugar, bastando apenas toques ou cliques. Assim, aquelas horas em que corretores e vistoriadores perdem dentro do carro durante o engarrafamento ou aguardando por uma visita, passam a ser momentos de baixa produtividade. Com as novas ferramentas e aplicativos, o processo da empresa são otimizados e os clientes passam a receber respostas mais rápidas, aumentando assim as vendas. Quer conhecer um pouco mais sobre o uso da tecnologia no mercado imobiliário? Com essas ferramentas tecnológicas, o contrato entre gestores, clientes, parceiros e funcionários não é mais limitado por barreiras geográficas, já que todos podem estar em constante interação a qualquer hora e lugar por meio de desktops ou dispositivos móveis. O WhatsApp. Este aplicativo de mensagem é um ótimo recurso para a empresa tirar dúvidas de seus clientes, enviar-lhes fotos e vídeos do imóvel e manter contato para agendar visitas. Skype, uma ferramenta incrível de comunicação, que pode evitar gastos com viagens e maximizar o tempo da equipe. Facebook, um importante canal para a organização interagir com o seu público. 4. Slack. Este aplicativo unifica todos os serviços de comunicação interna de uma empresa, tais como e-mails, mensagens instantâneas, armazenamento, além de muitos outros. Dropbox é um serviço gratuito que oferece o armazenamento de arquivos com fotos, vídeos e documentos do imóvel. Trello, um organizador de tarefas bastante dinâmico e funcional. Ele oferece o total controle sobre as atividades da empresa que podem ser divididos em quadros, tornando a visualização, acompanhamento e a atualização delas muito mais fácil. Muitos setores do mercado já são há muito tempo agraciados pelas tecnologias projetadas, que atendem os seus maiores desejos e necessidades. E o nicho imobiliário é um deles. Hoje, muitas empresas já utilizam ferramentas específicas para atrair e fidelizar clientes, bem como para aumentar a produtividade de sua equipe. Na nossa última aula, falaremos melhor dessa tecnologia. Empreendedorismo na prática. Os riscos envolvidos. Em busca constante de sucesso e crescimento no mercado, empreendedores se lançam diariamente em um cenário cada vez mais competitivo e dinâmico.
No entanto, muito se engana quem crer que por meio de estudos e pesquisas é possível dominar sua atuação no mercado, já que em muitos casos, algumas das maiores lições nesse sentido só podem ser compreendidas e aprendidas por meio do empreendedorismo na prática. De acordo com a pesquisa feita por Dornelas, conforme mencionei na aula passada, durante 4 anos e com 399 empreendedores, e com a conclusão dessa pesquisa, vamos abordar o que cada empreendedor deve estar alerta para que obtenha êxito no negócio. Para muitos empreendedores, o momento de conseguir capital, fazer o negócio avançar, é hora da verdade. Isso porque buscar investidores ou tomar empréstimos requer tempo, preparo e planejamento. De acordo com Marcos Gorini, ao longo de sua carreira, ouviu várias vezes de empreendedores boas razões pelas quais precisavam de recurso. Isso ocorre porque raramente os planos funcionam como esperado. Infelizmente, a maioria dos empreendedores só recorre a um agente financeiro quando esgotou suas possibilidades, já está estressado e com o fluxo de caixa comprometido. Nessas circunstâncias, vai acabar ouvindo não ou tendo que aceitar um empréstimo a taxas de juros muito alto. Parece crueldade, mas não é. Você arriscaria o seu capital numa empresa nessas circunstâncias? Planejar-se para a captação de recursos, antecipando riscos, é crucial para a saúde do seu negócio. E é mais fácil conseguir uma boa linha de crédito quando você tem um saldo positivo no banco, por exemplo. Mas o que o empreendedor focado naquilo que sabe e gosta de fazer, costuma deixar em segundo plano os cuidados com esse pequeno detalhe. Para o empreendedor ter sucesso na captação de recursos, ele deve observar que nenhum negócio cresce sem dinheiro, entender de onde pode vir os recursos, qual é a melhor alternativa, se preparar para convencer os outros, organize-se, saiba gerir os recursos. Além do que foi mostrado até agora, existem outros aspectos que devem ser observados quando se trata do empreendedorismo na prática. Quais sejam? O foco, pois sabemos que os empreendedores têm a mente muito ativa e fértil. Assim sendo, o foco é de suma importância. Por quê? Porque assegura que todo empenho e dedicação valeram a pena. A incerteza aparece quando não se tem confiança nas informações expostas, ou seja, não está na elaboração do projeto. Qualquer coisa que deixe o empreendedor inseguro cria confusão. Ainda temos riscos envolvidos no ato de empreender. São eles: saber crescer, paciência, compreensão e confiança. As motivações que levam as pessoas a criar um negócio são muitas, mas segundo Dornelas, a mais citada em pesquisas com empreendedores atuais ou em potencial são: preste muita atenção. Autorrealização, ou seja, fazer o sonho acontecer. Desejo de independência, autonomia para tomar decisões, ganhar dinheiro, busca de novos desafios, ou seja, mudança na carreira, pós-carreira, aposentadoria. Falta de alternativa, como por exemplo, perda do emprego. Quais das motivações acima aplicam-se ao seu caso? Se você está querendo montar um negócio próprio porque perdeu o emprego e não consegue recolocação no mercado de trabalho, cuidado, pois o negócio próprio demanda comprometimento de longo prazo. Ao decidir por montar uma empresa, você precisa vislumbrar o que estará fazendo daqui a 5 a 10 anos. Não se trata de uma decisão de momento que muitas pessoas, infelizmente, tomam por falta de alternativa. Mas, mesmo que essa tenha sido a motivação inicial, é possível você ser bem-sucedido sem entender as premissas aqui discutidas. O mesmo se aplica se sua motivação for apenas ganhar dinheiro.
O dinheiro em si é uma métrica do sucesso nos negócios, mas os empreendedores mais bem-sucedidos são quase unânimes em afirmar que o dinheiro nunca foi sua principal motivação. O principal motivo que os levou a enfrentar o desafio foi a vontade de fazer acontecer. Muitos citam ainda a busca de novos desafios e o sentimento de poder definir o caminho a seguir, a independência, a autonomia. Porém, não se iluda com a autonomia 100%. Os donos do próprio negócio são os responsáveis pelas decisões na empresa, mas com o crescimento do negócio, vários serão os interlocutores que influenciarão nas decisões, como os clientes, os fornecedores, investidores e sócios. Enfim, qual é a sua motivação? Pense nisso. O profissional que atua na área imobiliária deve ter características empreendedoras, ou seja, ser proativo, aprender a pensar e a agir por conta própria, com criatividade, liderança, visão de futuro. É conhecimentos fundamentais necessário à tomada de decisões. Ele ainda deve ser capaz de desenvolver as seguintes habilidades. Habilidades: negociação, comunicação, planejamento, administração do tempo, divulgação. Negociação: clientes, fornecedores, funcionários, parceiros. Os empreendedores passam boa parte do dia negociando e ter essa habilidade é fundamental. Comunicação: o profissional que atua no mercado imobiliário deve saber lidar e comunicar-se com um público bem diversificado, seja cliente, fornecedor, parceiro, seja pessoa física e pessoa jurídica. Ele deve ainda transmitir segurança, credibilidade, confiança no momento da oferta de seus produtos e serviços. Planejamento: você precisa saber para onde está indo, criar objetivos e metas, utilizar ferramentas que te ajudem na construção e gerenciamento desse seu plano. É o mais importante. Saber o que você não vai fazer, porque isso também é planejar. Mais importante do que saber o que você deve fazer é saber o que você não vai fazer. Porque a sua profissão é cheia de tentações. Sempre aparecem oportunidades maravilhosas de se ganhar uma super comissão. Mas se essa não é a sua praia, é o seu naufrágio. Administração do tempo. O corretor de imóveis precisa organizar seu tempo para conhecer os imóveis, para estudar as tendências de mercado, se capacitar e se relacionar com o cliente. Associe o tempo a estímulo. Divulgação. O profissional que trabalha no mercado imobiliário deve saber auxiliar o marketing da empresa em que atua. Por isso, deve sempre promover os seus produtos e serviços, de modo a aumentar a sua rede de contatos e de clientes. O profissional da área imobiliária deve sempre conhecer o cliente, conhecer a concorrência, conhecer o mercado, conhecer o produto, o serviço, conhecer políticas e procedimentos da profissão. Atributos e qualidades que o profissional da área imobiliária deve buscar. Ser paciente, ser prestativo, ser autoconfiante e ser ético. Ser paciente, pois há momentos em que o profissional lida com clientes pouco informados, nervosos, chatos e inconvenientes. Também, uma negociação pode demorar horas e até mesmo dias para terminar. Por isso, seja paciente e mantenha sempre a calma. Ser prestativo, busque ser flexível, compreensível e amigo, de modo que o negócio pareça uma conversa entre amigos. Ser autoconfiante, mesmo diante da concorrência, o profissional que atua no mercado imobiliário não deve desistir.
Ser ético, a clareza, a probidade e a lealdade nas suas transações são qualidades importantes para o profissional do mercado imobiliário. Lembre-se de que esse profissional lida com o sonho de pessoas e, em muitos casos, as negociações exigem capital às vezes de uma vida toda, em benefício da compra de um imóvel. Fácil, pessoal? Claro que não. Essas qualidades são adquiridas com o tempo e a experiência, mas todos nós somos capazes de tê-las, não é mesmo? Deixo aqui para vocês um forte abraço e mais uma vez agradeço a atenção. Até mais!